A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que nós estamos mais uma vez aqui para abençoarmos as vidas de professores e alunos da EBD. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo a este canal. Se você já costuma ver os nossos vídeos, ajude-nos compartilhando em suas redes sociais, divulgando para seus amigos, para que possamos espalhar a palavra de Deus. O nosso e-mail para você se corresponder conosco está aqui abaixo. Lembrando que os slides estarão disponíveis a partir da próxima sexta-feira. Então, alguns irmãos estão pedindo. A partir de sexta-feira eu deixo o link aqui abaixo e você baixa para o seu computador através do seu navegador. Comigo aqui mais uma vez, professor presbítero Otoniel Santos. Olá amigos, que bom! Estamos de volta com muita alegria e satisfação. Dessa vez nós estamos com a lição de número 8. Lição de número 8 do segundo trimestre de 2016. Tema: Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo, revelado na carta aos Romanos. O nosso título: Israel no plano da redenção. Comentarista é o nosso querido pastor José Gonçalves, né? O nosso texto áureo diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 36. A nossa verdade prática diz: a eleição da graça é formada no presente por gentios e judeus, nascido de novo, bem como no futuro pela conversão da nação de Israel. A nossa leitura bíblica em classe, professor Márcio, está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8 e capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5. Muito bem, professor Márcio, o título da nossa lição está dizendo Israel no plano da redenção, né? Você tem uma definição do que é redenção? Bem, segundo Champlin, a palavra redenção ela vem do latim redimo, mas ela é a tradução de uma palavra grega, lutron. Esta palavra grega ela indicava o preço pago para comprar de volta um escravo ou cativo, tornando-o livre pelo pagamento de um resgate. Num sentido espiritual, redenção significa livramento do pecado e do seu poder. Bem, mais do que isso, redenção é mais do que o preço pago por um escravo. Ela é mais do que a justificação, mais do que o processo de santificação. Na verdade, esta palavra ela tomou proporções maiores. Redenção, na verdade, significa a salvação como um todo, incluindo também o processo da glorificação. Se nós notarmos, professor Tony, só para fecharmos essa parte, sim, Colossenses, o que Paulo fala em Colossenses, no capítulo 1, no verso 14, ele diz assim: em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, nós temos a redenção através do sangue de Jesus, que é o preço pago para que nós fôssemos livres do pecado. Não somos mais escravos do pecado, porque fomos redimidos. Maravilha. Tudo bem, gente. Para nós entendermos, professor Tony, o título desta lição, é necessário nós conhecermos o plano de Deus como um todo. Como é este plano de Deus no que concerne a eleição, no que concerne a presciência de Deus? Como é? Muito bem, professor Márcio. Não tem como nós falarmos do plano da redenção sem nós falarmos da sua presciência, que é os atributos de Deus. Sim. Né? Os três principais atributos de Deus. Né? Primeiro, onipotência. Né? Somente Deus é onipotente, ou seja, todo-poderoso. Né? A onipresença de Deus, somente Deus é onipresente, né? Tem o poder de estar em todos os lugares. Né? A onisciência de Deus, somente Deus é onisciente, né? Tem o poder de saber todas as coisas. Ele sabe
o passado, o presente e o futuro. Eu, nas minhas limitações, professor Márcio, mal e mal eu sei o meu passado, conheço o meu passado mal e mal, mas o Senhor, né, Ele conhece tanto o meu passado, como o meu presente, como o meu futuro. Isso fala da onisciência de Deus. E a presciência de Deus, respondendo à sua pergunta, está exatamente dentro da onisciência de Deus, né? Porque o que é a onisciência de Deus? O que é a onisciência? É Deus saber de todas as coisas de antemão, né? Ele conhece o futuro, ele não está limitado a tempo, como é o nosso caso como seres humanos, né? Nós estamos limitados a tempo, né? Agora, Deus não está limitado a tempo. Logo, professor Márcio, não significa que uma pessoa ela já está condenada ou está salva, como é o pensamento calvinista. Né? Isso não significa que as pessoas em si já têm umas que já está condenada e outras salva, né? Como é o pensamento calvinista, né? Não que eu seja arminiano, porque tanto Calvino como Armínio cometeu graves erros nessa questão, né? Uns foi para um extremo, o outro foi para outro extremo, né? O que nós observamos, professor Márcio, é Jesus, né? O próprio Jesus falando lá em São Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 16, quando ele diz lá: ide por todo mundo, né? Pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Será salvo. É condicional, né? É uma condição. Mas quem não crer será condenado. Logo, a salvação ela é condicional, né? Ela é condicional. Respondendo mais perfeitamente a sua pergunta, Deus não criou o homem já perdido. Deus não criou o homem já perdido. Mas na sua presciência ele sabia que o homem ia cair. Então por isso, professor Márcio, ele então cria o plano da redenção. E lá quando nós vemos em Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 15, Deus não é tomado de surpresa naquela queda do homem ali. Porque na sua presciência, como eu já disse aqui, na sua presciência ele já sabia que o homem iria cair. Então por isso ele cria o plano da redenção, né? E nós vemos, professor Márcio e amigos que nos acompanham, lá em 1 Pedro, no capítulo de número 1, e a partir do versículo 18, diz assim, vamos ler aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 19 e 20, diz assim: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata, como ouro, que foste resgatado a vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 20. No qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então, professor Márcio, o plano de Deus para resgate do homem, ele já estava tudo certo. Porque Deus, na sua presciência, ele já viu que ele já elaborou o seu plano para resgate do homem. E então nós vemos, professor Márcio, que Deus, na sua sabedoria, ele então elabora esse plano, né? E então ele elabora o plano para que o homem pudesse então ser resgatado. Agora uma pergunta, professor Márcio. Como que Israel surge nesse plano de redenção? Como que surge essa nação de Israel no plano da redenção? A nação de Israel vai surgir de Abraão, né? Deus chama Abraão, ele estando ainda em Ur dos Caldeus, tira ele do meio da sua terra, do meio da sua parentela, né? Do meio da idolatria, como nós já falamos em alguns vídeos atrás, né? Quando nós falamos de Abraão. E Deus chama ele ali e ele segue o chamado do Senhor. E Deus faz promessas a Abraão que são promessas incondicionais. Nós temos promessas de Deus que são condicionais e nós temos promessas que são incondicionais. Deus faz algumas que são incondicionais. Como eu estou vendo aqui em Gênesis 15, verso 18, sim, ele diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão
dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Só tem uma questão: Israel nunca ocupou esse trecho de terra, toda essa extensão de terra, nem no período do reinado de Salomão, que foi o período em que Israel teve o maior domínio de terras. O auge. Nunca Israel ocupou toda essa extensão. Então isso significa que são promessas que ainda cumprirão. Sim. E são promessas feitas de forma incondicional. Então o Deus que fez essa promessa, ele é fiel para cumprir. Então de Abraão surge o povo hebreu, que esse povo vai passar a ser chamado israelita e depois judeus. Só para nós abrirmos um parênteses nesta parte, o povo hebreu ele é chamado desde Abraão até o momento que eles entram na terra prometida. A partir do momento que eles entram na terra prometida, até o cativeiro, babilônico, este povo é chamado de israelitas e depois da volta do cativeiro de judeus. Mas a nação, respondendo à pergunta, como Israel surge no plano da salvação, Israel surge através de Abraão, descendência de Abraão. Aliás, Abraão vai ser pai de muitas nações, também dos árabes, através de Ismael. Abraão vai ter outros filhos também, com Quetura, mas Israel vem de Isaac, que é o filho da promessa. Então Israel é escolhida por Deus, eleita por Deus, para ser a nação representante de Deus na terra. Muito bem, professor Márcio. Agora você já deixou bem claro que a nação foi escolhida, através de Abraão, e que agora Deus já preparou um povo. Mas acontece, professor Márcio, que esse povo, eles foram para o Egito e ficaram lá cativo aproximadamente 470 anos, Agora, quando eles saíram de lá, do Egito, lá da terra que estava cativo, e vinham em direção à terra prometida, que Deus havia prometido a eles, no caminho, no Sinai, ou seja, no caminho dessa trajetória, Deus fez um pacto com ele. Só lembrando que no pacto tem que haver concordância de ambas as partes. E então nós vemos que, como foi esse pacto que Israel fez lá no Sinai? Bem, o pacto acontece ali no capítulo 19 de Êxodo. Deus pede para o povo se santificar e ao terceiro dia, quando tocar o shofar, esse povo suba até o monte. Sim. Depois, no texto seguinte, Deus fala que não é para ninguém subir, só Moisés subir para receber ali a ordem do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção, na verdade, no capítulo 19 de Êxodo, é os versículos 5 e 6, que Deus diz algo interessante ali. Deus diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Então, Deus está escolhendo o povo aqui para ser uma propriedade peculiar, para ser reis e sacerdotes. Ou seja, Deus está chamando os hebreus para serem os seus representantes legais na terra, aqueles que anunciariam a redenção, o plano da redenção a todas as nações da terra. Seria universal. Isso. Israel exerceria um sacerdócio universal para todas as nações da terra. Este é o plano de Deus em Êxodo 19, versos 5 e 6. Só tem um problema. Este povo falhou. Enquanto Moisés está lá no alto do Monte Sinai, recebendo de Deus ali as tábuas da lei, as tábuas da aliança, o que acontece embaixo? Este povo está cometendo o primeiro carnaval da história. O povo diz assim, o povo que está com Arão: este Moisés que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu. Ele sumiu, desapareceu. Faz para nós, Arão, deuses que nos guiem por esse deserto. E Arão, sendo um líder falho, fraco, que não tem pulso, ele ouve a voz do povo e ali ele começa a fazer um bezerro de ouro. Quando Moisés está descendo do monte, ele vê tudo aquilo que está acontecendo, Moisés ele quebra as tábuas da lei. E Deus se ira.
E Deus se arrepende de ter tirado esse povo do Egito. Muito bem. Só teve uma tribo que não se envolveu nessa corrupção. Só tem uma tribo que não se envolveu nessa corrupção, foi a tribo de Levi. Então Deus toma a tribo de Levi, e faz da tribo de Levi um sacerdócio nacional, ao invés de fazer um sacerdócio universal. Muito bem, professor Tony. Então aí o plano de Deus muitas vezes ele se limita porque o homem falha. O povo falha. Deus tem o desejo de fazer algo grande, mas nós dizemos não, nós não somos aptos para isso, ou nós desistimos de seguir os passos do Senhor. Então nós acabamos vendo que nós falhamos e Deus faz algo muito pequeno em relação ao que Ele poderia fazer. Deus tinha o plano de fazer de Israel uma nação, um sacerdócio universal para que eles fossem o representante de Deus em toda a terra, mas o povo falha, então Deus faz da tribo de Levi um sacerdócio nacional, e o povo falha nesse processo de ser representantes de Deus para toda a terra, de propagar a salvação a toda a terra. Então, professor Márcio, só deixando bem claro, Israel era para ser um sacerdócio universal. Isso. E pelo fato de ser falhado, se tornou, e a única tribo que permaneceu fiel foi somente a tribo de Levi. Então por isso é que eles permaneceram, que eles foram... Por isso que eles foram escolhidos para serem a tribo sacerdotal, mas um sacerdócio que era só para a nação. Muito bem. Então você aí, professor, poderá então destacar, né, essa questão aí na sua aula. Professor Márcio, qual a diferença entre Israel, igreja e as nações? Essa é uma pergunta interessante, porque os irmãos que estão elaborando as suas aulas precisam fazer essa distinção. Nós cometemos erros gravíssimos na igreja por pregações que a gente ouve, por pensar que Deus substituiu a igreja, substituiu Israel pela igreja. Não precisa ser teólogo para saber que isso não aconteceu, não. Basta você ler o texto que você citou no início, do capítulo 11 de Romanos, e nós não vamos ler agora, mas se você ler capítulo 11 de Romanos, versículos 1 e 2, Paulo diz assim, de modo nenhum. Deus não trocou Israel pela igreja, não. Israel é Israel, igreja é igreja, e as nações da terra são as nações da terra. Então, vamos lá. Israel. Quem é Israel? Israel é a nação política, que voltou a ser nação constituída no ano de 1948. Ali está, então, a descendência de Jacó. Né? A descendência de Jacó está ali, voltou a ser nação no ano de 1948, há pouco tempo, falando em história, né? Pouco tempo. Né? Ainda tem muitos judeus dispersos, mas que com certeza já estão, nós sabemos que já estão muitos voltando para a sua terra. A igreja, eu falei de Israel, a igreja é composta de judeus e gentios nascidos de novo. Então se tem alguém lá em Israel que se converteu a Jesus Cristo, que nasceu de novo, ele faz parte da igreja também. A igreja é composta de judeus e gentios nascidos de novo. E as nações da terra? São os demais povos que não fazem parte de Israel e também não fazem parte da igreja. Então, o plano de Deus para Israel é um, o plano de Deus para a igreja é outro, para as nações da terra é outro. A igreja aguarda o arrebatamento. Israel, em sua maioria, passará pela grande tribulação. E as nações, a Bíblia também fala das nações da terra. Jesus fala em Mateus capítulo 25 do julgamento das nações, que muitas das vezes nós aplicamos à igreja, mas ali está claro no texto a palavra etenia, no grego etnos, né? Que é etenia, ou seja, as nações da terra. Então é importante que você, professor, não faça essa transposição de profecias para Israel, inverter para a igreja, de maneira nenhuma, que vai causar uma confusão. E tem algo interessante, professor Tony, que a gente percebe muitas das vezes os pregadores fazendo, usando, que é sobre a menina dos olhos de Deus. Então, muitos pregadores, para massagear o ego da igreja, dizem assim, porque a igreja, a Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Eu vos pergunto, aonde está escrito isto na Bíblia? Não está escrito na Bíblia que a igreja é a menina dos olhos de Deus. O texto que eles se referem é um texto que está em Zacarias. Se você puder até achar para nós. Zacarias capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas o texto ele é bem claro em dizer
que Deus está falando de Sião. Sião. De Sião. Quando a Bíblia fala de Sião, está se referindo a Israel. Então não cometa essas falhas, porque você pode se atrapalhar aí na sua teologia. Zacarias capítulo 2, versículos 7 e 8. 2, versículos 7 e 8. Vamos ver lá. Zacarias 2, 7 e 8, né? Ó Sião, livra-te, tu que habitas com a filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Depois da glória, ele me enviou às nações que vós despojaram, porque aqueles que tocarem vós, toca na menina do seu olho. Então, professor, você que ouviu essa leitura, você vê claramente que Deus está falando à nação, a Sião, né, e não à igreja. Outro texto que eu estou com ele aqui é Deuteronômio 32, verso 10, que diz assim: achou-o numa terra deserta, em um ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Deus está falando de Israel e não da igreja. Então é muito bonito isso, mas Deus está falando de Israel. Israel é sim a menina dos olhos de Deus. Então, e que isso fique bem claro para a gente não confundir, não transpor Israel por igreja, igreja por Israel. Deus guarda a igreja? Eu não estou falando que Deus não guarda a igreja, que Deus não ama a igreja, nada disso. Eu estou falando que esses textos que eu citei aqui estão falando a respeito de Israel. Não se atribui ele à igreja, né? Isso. Muito bem. Para nós concluirmos, professor Antônio. Muito bem, professor Márcio. Nós vemos que, embora, né, a desobediência do povo tenha feito com que, muitas das vezes, o plano de Deus não se cumprisse com aquele povo, todavia, a soberania de Deus prevalece. Né? Eu posso não ser, né, e talvez a bênção seja direcionada a mim, direcionada à minha pessoa, mas eu falho nisso. Mas não significa que o plano de Deus vai falhar. Ele vai usar você, vai usar outra pessoa para que esse plano seja concretizado. Então, professor Márcio, quando nós falamos sobre a soberania de Deus, em Jó capítulo 42, versículo 1, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui nós vemos a poderosa soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo. E nós vemos no texto, professor Márcio, já para nós concluirmos, o texto que o nosso comentarista deixou, principalmente no capítulo 11 de Romanos, verso 1, diz assim: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes a conheceu. Então, professor Márcio, Deus, ele não rejeitou o seu povo. Embora o seu povo tenha o rejeitado, mas ele não rejeitou o seu povo. Portanto, a soberania de Deus é que prevalece. Então nós vemos, professor Márcio, que embora o homem, na sua condição de pecaminosa, às vezes ele dificulta, né, os planos que Deus tem, mas não impede Deus de cumprir com o seu plano, de que o seu plano seja cumprido. Muito bem, então nesta aula nós procuramos trazer algo diferente, um caminho diferente, delinear para você aí Israel no plano da redenção. É muito importante que você saiba disso, que Israel não foi rejeitado pelo Senhor. Apesar da nação de Israel hoje não reconhecer Jesus Cristo como Messias, ainda estão aguardando o Messias que virá ainda, sendo que o Messias já veio, morreu numa cruz e ressuscitou. Mas mesmo assim, Deus não rejeita o seu povo. Por que Deus não rejeita o seu povo? Porque promessas que Deus fez a Abraão são promessas incondicionais. Deus tem promessas condicionais e incondicionais. E as promessas que Deus fez a Abraão são promessas incondicionais. Deus simplesmente chama Abraão numa noite, manda ele contar as estrelas e diz assim: eu vou fazer isso. Então o que está em xeque é o nome do Senhor. Não está em xeque a fidelidade de Abraão, é o nome do Senhor. Promessas feitas a Abraão são incondicionais, então Deus cumprirá todas as suas promessas. Então é preciso
que nós tenhamos muito cuidado para não falar mal ou maldizer Israel, porque isso seria um crime, seria um pecado, né? Deus não rejeitou o seu povo, como Paulo vai deixar bem claro aí, desde no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. E com isso nós podemos elaborar a nossa aula partindo dessas premissas. Eu sou grato a todos que têm nos acompanhado. Nós temos aí alguns vídeos aí que estão sendo muito bem visualizados, né? Nós não merecemos esse carinho. Os comentários que os irmãos estão nos fazendo, nós não merecemos todo esse carinho. Se você está gostando, dá aí o seu joinha. Lembrando que nós temos também a aula com o professor Juninho. Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal e ajude-nos a propagar a palavra de Deus. Não somos perfeitos. Às vezes nós erramos, mas estamos procurando melhorar a cada dia. Professor Tony, as suas considerações finais. Muito bem, professor Márcio, amigos que nos acompanham. Nós ficamos felizes por mais esta lição. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa pegar esse subsídio, somar com mais outros vídeos que temos aí, e que você possa elaborar uma aula que possa ser de bom proveito para toda a sua igreja. Que Deus abençoe você poderosamente. Fique com Deus, que o Senhor o abençoe cada vez mais, em nome de Jesus.